Olha, com certeza você já ouviu aquela história de que para emagrecer é só, sei lá, comer menos e gastar mais, né? Aquela coisa do calorias que entram, calorias que saem. Por décadas a gente acreditou nisso, que nosso corpo é tipo uma calculadora. Mas e se eu te dissesse que isso tá tudo errado? Que é uma baita mentira? É isso mesmo. A vida inteira enganaram a gente sobre perda de peso. E o pior é que a gente se culpa, né? A gente acha que é falta de disciplina, falta de força de vontade. Mas não é. O problema nunca foi você. O problema é o método que ensinaram pra gente. E hoje, a ciência tá aqui pra provar isso. Sabe, essa ideia antiga da calculadora só serviu pra uma coisa: fazer a gente se sentir culpado, como se a falha fosse nossa. Mas a verdade é bem diferente. Pensa assim: seu corpo não é uma calculadora, ele é um laboratório de química. E num laboratório, o que acontece se você muda a ordem dos ingredientes? Pois é, muda tudo. Então vamos começar desvendando essa mentira da perda de peso. A gente vai entender quem é o chefão que está no controle de tudo, decidindo se a gente guarda ou queima gordura. E já vou dar um spoiler, hein? Não tem nada a ver com força de vontade. O problema não é disciplina. É uma substância química chamada insulina. Pensa nela como a grande chefe do seu corpo. É ela que dá a palavra final. É a insulina que decide se a energia que a gente come vai ser guardada como gordura ou se vai ser usada. A decisão não é sobre o número de calorias, mas sim sobre o sinal que a insulina está mandando. Peraí, então quer dizer que seria possível comer mais e mesmo assim perder peso só controlando esse hormônio? A resposta é sim. O segredo não é ficar passando fome. É aprender a jogar o jogo da nossa própria biologia. E eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Beleza, vamos entender agora como a insulina consegue literalmente aprisionar a gordura no nosso corpo. Como é que funciona essa armadilha hormonal? Para ficar fácil de entender, imagina que a insulina é a gerente do banco de energia do seu corpo. Ela é quem manda. Quando ela está ali de plantão, é ela que decide. Essa energia aqui vai para o cofre, que é a gordura, e essa aqui pode gastar. O poder dela, gente, é absoluto. Pensa que nosso corpo tem tipo 2 tanques de combustível. O primeiro é o glicogênio. Sabe o dinheiro que está na sua carteira, no seu bolso? É isso. Super fácil de pegar e usar. Agora, o segundo tanque é a gordura corporal. Isso aí já é como o dinheiro guardado num cofre de banco, sabe? Aquele de segurança máxima, bem mais difícil de destravar. E aqui que está o pulo do gato. Quando a insulina está alta, a nossa gerente de banco não só pega a energia e guarda nas células de gordura. Ela vai lá e, clac, tranca o cofre. E com o cofre trancado, ninguém tira absolutamente nada de lá. Isso cria uma armadilha bizarra, né? Porque a pessoa pode ter quilos e quilos de energia estocada em forma de gordura, mas o corpo simplesmente não consegue acessar. E aí o que ele faz? Grita por mais comida, por mais energia. A gente se sente cansado, com fome, mesmo com excesso de peso. Não é preguiça, gente, é biologia pura. É o corpo preso nessa armadilha hormonal. Tá, beleza. Então a grande pergunta é: como é que a gente destranca esse bendito cofre? E o primeiro segredo está na ordem dos alimentos. É um truque biológico super poderoso que não tem a ver com o que se come, mas sim com a ordem em que se come. Pensa comigo, se a primeira coisa que entra na refeição é pão, arroz, macarrão, isso cria um verdadeiro tsunami de açúcar no sangue. E o que acontece? A insulina dispara lá no teto. Agora, se a gente começa com vegetais, com fibras, aí a história é completamente diferente. Aquele tsunami vira uma marulhinha, bem suave. O método é super simples. Olha só. Primeiro passo, as fibras, salada, vegetais. Elas criam tipo uma rede de proteção lá no intestino. Segundo passo, proteínas e gorduras, carne, peixe, abacate. Isso já manda um sinal de saciedade para o cérebro. E só por último vem os carboidratos e açúcares. Quando eles chegam, o sistema todo já está mais lento, então eles são absorvidos devagarinho, como se fosse um gotejamento e não uma explosão. E o resultado disso tudo? Cara, é impressionante. Tem pesquisa que mostra que só de mudar a ordem, comendo exatamente a mesma comida na mesma refeição, é possível reduzir o pico de açúcar em até 73%. E o pico de insulina? Cai quase pela metade. É muita coisa. Beleza? Curtiu essa da ordem dos alimentos? Então se prepara, porque agora eu vou te dar mais 2 truques simples para potencializar ainda mais a sua biologia e colocá-la para trabalhar a seu favor. O primeiro truque é a vantagem do ácido acético que a gente encontra no vinagre. Ele é incrível por 2 razões.
Primeiro, ele meio que desacelera a enzima que transforma amido em açúcar. E segundo, ele melhora a sensibilidade das células à insulina. É como se ele desse um aparelho auditivo para os nossos músculos, para eles conseguirem ouvir o sinal da insulina muito melhor. E o segundo truque é sobre movimento inteligente. Sabe aquela ideia de se matar na academia em jejum? Então, esquece. O melhor momento para se movimentar é logo depois de uma refeição. Uma caminhadinha de 10, 15 minutos já faz uma diferença enorme. Os músculos literalmente sugam o açúcar direto do sangue e para fazer isso, eles quase não precisam de insulina. É ou não é o hack mais inteligente que existe? Ok, até aqui a gente aprendeu a controlar os picos de insulina depois de comer. Mas e aquela insulina que fica ali, circulando no corpo o tempo todo, 24 horas por dia, mesmo enquanto a gente dorme? Vamos resolver o problema na raiz. É que existem basicamente dois tipos de insulina. A gente tem a insulina bolus, que é aquele pico que dá depois que a gente come, mas também tem a insulina basal, que é o nível que fica ali no fundo, sabe? Tempo todo. E para muita, mas muita gente mesmo, o verdadeiro problema tá aqui, nessa basal. Pensa só, se essa insulina basal tá sempre alta, o cofre de gordura fica trancado 24 horas por dia, 7 dias por semana. O corpo já acorda no modo armazenar gordura. O cofre nunca abre de verdade. E é por isso que tem gente que, mesmo tendo um monte de energia estocada, acorda morrendo de fome. E qual é a solução para isso? Dar um descanso para o sistema. Ficar beliscando o dia todo mantém a insulina sempre ali, borbulhando. A ideia é criar janelas de tempo sem comer. E olha, não é sobre passar fome, não. É sobre dar uma folga para nossa gerente de banco. Quando a gente faz isso, a insulina basal finalmente consegue baixar. E aí sim, o cofre da gordura pode finalmente se abrir. Então vamos juntar tudo num plano prático. A sequência da refeição perfeita seria mais ou menos assim: 10 minutinhos antes, um copo d'água com vinagre. Na hora de comer, começa com a salada, com as fibras. Depois, manda ver na proteína e na gordura. E por último, lá pelo fim da refeição, aí sim você curte os carboidratos. E para fechar com chave de ouro, logo depois, uma caminhadinha de 15 minutos. Simples, né? E isso nos leva à maior mudança de mentalidade de todas. A gente tem que parar de pensar que comida é só combustível. Não é. Comida é instrução. Cada garfada que a gente dá é um comando que a gente está enviando para o nosso corpo, para os nossos hormônios. Comida é informação. A grande lição aqui é essa: em vez de lutar contra a nossa biologia, a gente precisa aprender a trabalhar com ela. Então, para resumir tudo, primeiro as fibras, depois as proteínas e, por último, os carboidratos. Use os truques do vinagre e da caminhada. E o mais importante, dê um descanso para o seu sistema. O painel de controle está na sua mão. A pergunta agora é: quais instruções você vai enviar para o seu corpo a partir de hoje? Me conta aqui nos comentários qual desses truques você vai testar primeiro.